Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Taxa de ocupação das UTIs em Imperatriz volta a crescer. Número de leitos ultrapassa os 80%. Governador Flávio Dino afirma que inquérito sorológico deve ser divulgado na próxima semana. A Assembleia aprova projeto de lei que veda a nomeação no serviço público de condenados por violência contra a mulher. E ainda, São José vence o Imperatriz e garante vaga para a semifinal do Campeonato Maranhense. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje com os números da pandemia aqui no Maranhão. Olha só, 1.243 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o estado. Desse total, 471 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 7.571 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 131 mil e, infelizmente, o número de mortes é 3.328. O número de suspeitos subiu para 4.135 e mais de 170 mil novos exames já foram descartados no estado. E o governador Flávio Dino anunciou hoje que o inquérito sorológico da Covid-19 aqui no estado será divulgado na semana que vem. No momento, os índices mais preocupantes da doença estão na região tocantina. O crescimento do número de casos na região tocantina fez acender o sinal vermelho na Secretaria de Saúde do Estado. Nesta sexta-feira, a ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva em Imperatriz atingiu 83%, índice bem parecido com o dos meses de abril e maio, considerados pico da pandemia. Tivemos uma diminuição de casos, porém, talvez tenhamos, nos próximos meses, especialmente no limiar do ano de 2021, um ciclo de novo agravamento do coronavírus. Podemos ter. O segundo maior município do estado tem 5.031 casos confirmados e mais de 300 mortes por infecção do coronavírus. Mas nas outras regiões continua a redução de pacientes infectados. A partir da semana que vem, o secretário Carlos Lula da Saúde vai se reunir com os gestores municipais. As cidades que conseguirem manter ações de prevenção serão premiadas. Sobre novas medidas de flexibilização, o governador explicou que elas só deverão ser anunciadas a partir da próxima segunda-feira, quando será divulgado o resultado do inquérito sorológico. É a partir dele que agora serão adotadas as ações de combate à Covid-19. Vamos aguardar a análise dos profissionais da Universidade Federal do Maranhão com a equipe da Secretaria de Estado da Saúde e aí podemos ou não avançar. As medidas que eu anunciei na semana passada foram adotadas, tanto no que se refere a pequenos shows musicais em restaurantes e bares, como também a edição da portaria sobre eventos, pequenos eventos. Grandes eventos ainda não temos. Pois é, e os profissionais que trabalham com festas e eventos estão animados com o retorno das atividades marcado para ainda este mês. É que mesmo com uma série de restrições por conta da pandemia, claro, a expectativa é de que os negócios possam voltar a crescer. Eu e meu noivo, o Thiago, começamos a namorar em 12 de junho de 2017. Noivamos em 12 de junho de 2018. Então, o Dia dos Namorados acabou ficando como nossa data. Logo que noivamos, escolhemos marcar o casamento para 12 de junho de 2020. Com o agravamento da pandemia em meados de março, a gente percebeu que não seria possível fazer o casamento na data inicialmente escolhida pela gente. E, graças a Deus, a gente conseguiu marcar para 12 de junho do ano que vem. E estamos muito esperançosos de que tudo ocorra da maneira que a gente sempre sonhou. Para quem não quer ou não pode adiar a realização de um sonho como Vitória, a autorização para a reabertura de casas de eventos públicos e privados no próximo dia 28 soa como música aos ouvidos de clientes e principalmente para os proprietários de buffet.
Há 8 anos trabalhando no ramo, Camila planeja a retomada dos eventos depois de 5 meses de muita incerteza. Foi um transtorno muito grande para toda a área de eventos, a gente sentiu muito. Ao longo desses meses a gente vem trabalhando em conjunto, vários grupos foram formados, de buffet, cerimonialistas, trabalhando alternativas, né, querendo um contato com o governo para a gente trabalhar a nossa volta, o nosso retorno. Foram feitas também campanhas para ajudar o setor de eventos. Acostumada a eventos com 400 convidados, a empresária está remodelando os negócios aos novos protocolos de segurança, que permitem eventos com, no máximo, 100 pessoas. Embora a pandemia tenha provocado milhões de reais em prejuízos ao setor, a reabertura, mesmo adaptada, tem descortinado novas oportunidades. Agora a gente está abrindo essa possibilidade de fazer externos. Também há uma grande demanda de outros formatos, né? O mini wedding, né? O elopement wedding, que é um novo formato que é usado muito na Europa, nos Estados Unidos, e agora está chegando aqui com tudo. Movimentando cerca de 50 bilhões de reais por ano em todo o Brasil e muitos recursos, serviços e empregos, a reabertura anima os empresários do segmento e renova as esperanças de quem tem muito a comemorar. Não desistam do sonho, que se for necessário para caber dentro do seu formato, que façam um adiamento, mas que permaneçam com a data que vocês sempre sonharam, que eu tenho certeza que vai ser lindo, assim como a gente espera que o nosso seja. Agora eu falo com você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Você pode deixar o seu comentário, interagir com a gente, dizer de onde está acompanhando a nossa programação. Fique à vontade. No próximo bloco você vai ver que a Assembleia aprovou um projeto de lei que veda a nomeação no serviço público de condenados por violência contra a mulher. Já estamos de volta e foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que estabelece novas medidas contra quem é denunciado por agressão a mulheres. No Maranhão, 36 mulheres já foram vítimas de feminicídio este ano. O crescimento de casos de feminicídio no Brasil de 2018 para 2019 foi de mais de 7%. O dado foi levantado pelo Monitor da Violência, que é uma parceria do Núcleo de Estudos de Violência da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nesse período, 1.314 mulheres morreram. Números que evidenciam o cenário de vulnerabilidade que ainda vivem as mulheres. O agressor, em muitos casos, não está inserido dentro de um estereótipo físico, mas quase sempre mora na mesma casa e mantém um relacionamento com a vítima. Esta semana, um projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa e prevê que a política de combate à violência contra as mulheres seja ainda mais eficaz. Se sancionada, a lei prevê que pessoas que foram condenadas através da Lei Maria da Penha não possam assumir cargos públicos durante o período de cumprimento da pena. O projeto é voltado para os cargos comissionados, efetivos e até aqueles em empresas terceirizadas que prestam serviço para o governo. Se ele é condenado por 10 anos, 15 anos, ele vai ficar apenas um pequeno período no regime fechado. Então, ele depois que entra no semiaberto, ele já começa a desfrutar, por exemplo, de uma nomeação em órgãos públicos. Com essa legislação, ele não vai desfrutar. A gente precisa deixar com mais rigor possível a legislação que pune esse tipo de gente que insiste em violentar as mulheres. Então, quanto mais punitiva for, quanto mais severa for, mais educativa será também para que eles pensem 2 vezes antes de tocar numa mulher. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia, mas ainda depende da sanção do governador. Essas mulheres agora elas têm esta lei como mais um avanço nos direitos das mulheres. Haja vista que agora ela tem como garantia de que este homem nunca sairá impune, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, ele tendo agora que arcar com as consequências de uma forma mais ampla. Agora, olha só, você sabe quais são os cuidados necessários para evitar acidentes com a energia elétrica? Pois é, um incêndio em um apartamento que ocorreu nessa semana aqui em São Luís lançou o alerta para a importância de ações de prevenção. Apesar de ter um seguro para o apartamento, João Leonardo sabe que o melhor caminho é a prevenção. Ele tem uma lista de cuidados que põe em prática. Quando se trata de eletricidade, os detalhes fazem toda a diferença. Diariamente eu tenho a cultura de olhar se tem alguma coisa fora
da normalidade no funcionamento. Antes de dormir, eu sempre dou uma olhada nos aparelhos que estão ligados, desligar tudinho e realmente ficar só o que for de extrema necessidade, entendeu? Para evitar realmente um curto-circuito ou algo do tipo. Em um caso recente, uma investigação apura as causas de um incêndio em um apartamento. Os relatos são de que o fogo teria começado em um ventilador. A situação chama a atenção para cuidados básicos. As instalações elétricas precisam passar por uma revisão acompanhada de um profissional. A ação é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Este especialista diz que é importante verificar se não há alguma fuga de energia. É importante não conectar vários equipamentos em uma mesma tomada, nunca gerar sobrecarga e ainda evitar superaquecimento. Esses equipamentos aumentam a carga que você tem no seu apartamento. Então você tem que saber se a sua carga que você está aumentando vai ser suportada pelo circuito elétrico que foi projetado pela construtora. Então é importante ter um profissional para avaliar isso, se você pode ou não aumentar a carga no seu apartamento. Conhecimento também é prevenção. Caso a eletricidade gere um incêndio, outros cuidados devem ser observados. Deve ser usada a escada de emergência, assim como também usar o extintor de incêndio, saber se está tudo funcionando direitinho. Existem alguns treinamentos específicos para esse tipo de situação, né? Então é importante todo morador de um condomínio ou qualquer prédio que possa acontecer esse tipo de situação ter o conhecimento desses procedimentos de segurança, esses conhecimentos básicos, né? Muito bem, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas antes eu lembro que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. Faça como a Vânia Santana e também o Veranilson Frazão, que nos assiste do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação. Daqui a pouco você vai ver que o São José venceu a Imperatriz e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Maranhense. Já voltamos e ao menos 5 concursos públicos que estavam previstos para esse ano aqui no estado foram adiados por conta do coronavírus. E é em meio a esse quadro de incerteza que muitos estudantes tentam seguir com a rotina de estudos. O Micael estava em ritmo intenso de estudos quando foi surpreendido pela pandemia do novo coronavírus. De uma hora para outra, ele viu a rotina dele mudar completamente. Uma situação que acabou gerando muita ansiedade. O fato de você estar estudando, estar o tempo todo dentro do quarto e não pode sair, não tem muito contato, está conversando aqui contigo, por exemplo. Então isso com certeza vai pesando o psicológico, né? Não poder interagir com ninguém, meu grupo monitorado, só ligação de vídeo, sempre assim, então... O problema enfrentado pelo Micael acabou sendo compartilhado por outras pessoas que vinham em fase de preparação e se depararam com vários concursos sendo adiados ou mesmo cancelados. Em um momento considerado normal, já é complicado, porque gera cobranças familiares, ele também auto se cobra, e no momento do novo normal, a ansiedade ela tende a aumentar. O conselho é que ele permaneça com seu planejamento de estudo, né, e aguarde as datas futuras dos certames. Pelo menos 5 concursos públicos que seriam realizados em municípios maranhenses foram adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. Um deles foi o da Prefeitura da cidade de Barreirinhas. As provas seriam aplicadas no último dia 16 de agosto, mas o Ministério Público entendeu que, para garantir a segurança de todos os envolvidos, o mais prudente seria recomendar a suspensão do certame. Só agora, depois de alguns meses, é que algumas aulas presenciais voltaram a acontecer. Mas, de modo geral, todo o conteúdo tem sido repassado ainda de forma virtual. Quanto aos certames, muitos ainda estão com novas datas não definidas. Para quem, mesmo sem querer, acabou ganhando mais tempo para estudar, o fundamental nesse momento atípico para todos nós é tentar controlar a ansiedade e manter o foco na preparação. Tem que se manter focado, né, na sua agenda de simulado, na sua agenda de exercícios, né, na sua rotina de aula. Mas o interessante é ele manter também a serenidade, controlar essa ansiedade, fazendo uma atividade física, uma boa alimentação, tentar se manter, né, focado naquilo que ele se planejou.
E o ex-deputado estadual Sálvio Dino, pai do governador Flávio Dino, foi diagnosticado com a Covid-19 há algumas semanas. Ele iniciou o tratamento hospitalar na cidade de Imperatriz e, por decisão médica, foi transferido para o Hospital Carlos Macieira, aqui em São Luís, onde se encontra internado na unidade de terapia intensiva. As informações são da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos. E uma pesquisa divulgada hoje pela Prever Pesquisa e Consultoria mostra o cenário da disputa eleitoral no município de Coelho Neto. Acompanhe. O empresário Bruno Silva tem a preferência de quase 46% dos eleitores ouvidos na pesquisa estimulada, bem à frente do atual prefeito Américo de Souza, com 18,4%. Na sequência, vem Albino Clauber, com 10,1%, Wilson Baiano, com 8,5% e Antônio Pires, com 3,8%. Brancos e nulos somam 4,1%, enquanto os que não sabem ou não responderam chegam ao total de 9,2%. Já na pesquisa espontânea, em que nenhum nome de candidato é apresentado ao eleitor, Bruno também segue na frente, com 20,9% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito de Coelho Neto, Américo de Souza, com 13%. Os empresários Wilson Baiano e Albino Clauber aparecem empatados em seguida, ambos com 2,5%. Antônio Pires com 0,6%. Outros somam 0,3%. Votos brancos ou nulos aparecem com 4,7% e 55,5% não souberam ou não quiseram responder. O levantamento também mediu o índice de rejeição aos pré-candidatos. 42,7% dos entrevistados responderam que não votariam de jeito nenhum em Américo de Souza. A segunda maior rejeição é de Antônio Pires, com 13,6%, seguido de Albino Clauber, com 12,3%, Wilson Baiano, com 10,8% e Bruno Silva pontuou 4,4%. A pesquisa foi registrada sob o número MA 0135/2020 e foi encomendada pela Rádio e TV Difusora do Maranhão e ouviu 316 pessoas entre os dias 14 e 17 de agosto. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos. E agora a gente fala de futebol. São José venceu agora à tarde o Imperatriz e garantiu vaga para a semifinal do Campeonato Maranhense. Vamos aos gols. O Imperatriz fez o dever de casa no tempo normal e conseguiu superar a vantagem que o São José tinha depois da vitória por 4-1 no primeiro jogo das quartas de finais. Dentro do Frei Epifânio, o Peixe Pedra chegou a empatar em 2-2, mas o Cavalo de Aço superou e fez 5-2. Para a alegria do torcedor que acompanhou tudo do lado de fora do estádio. A decisão da vaga para as semifinais foi nos pênaltis. As duas equipes acertaram as 5 cobranças. Nas alternadas, Hudson errou a segunda do Imperatriz. Jairo defendeu a segunda do São José. Lohan errou a cobrança do Cavalo e Brandon classificou o São José com este gol. São José nas semifinais do Maranhense 2020. E a CBF aceitou adiar mais uma partida do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa vez foi o jogo contra o Brasil de Pelotas, que seria disputado no domingo no Rio Grande do Sul. É que mais 5 jogadores testaram positivo para a Covid-19. Com isso, sobe para 14 o número de atletas do clube com casos confirmados da doença. A edição de hoje fica por aqui, com imagens ao vivo da Avenida dos Franceses, aqui na capital São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.